Olá, meu amado querido irmão, você que chegou até este vídeo, em nome do Senhor, que você possa ser edificado com este vídeo. Irmãos, eu quero esclarecer aqui e testemunhar e falar para você três motivos que me levaram a deixar de acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e que ela não passará por este período. Eu gravei um vídeo recentemente, onde eu distingo bem ira de tribulação. Tribulação para a igreja, ira para o ímpio. E Deus protegerá a igreja dentro da grande tribulação. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é este. Eu prefiro acreditar no óbvio que eu estou lendo. Eu prefiro acreditar naquilo que eu estou lendo mais claramente, porque sempre eu percebia, quando eu era mais jovem e acreditava, e que congrego até hoje na Assembleia de Deus, que sim, parece escatologia um bicho de 7 cabeças e precisa de um teólogo vir lá não sei da onde para mostrar a escatologia para a igreja. E o pior, vem, mostra, você não entende nada, é um bicho de 7 cabeças e você fica a ver navios. Por quê? Porque eles criam uma verdade obscura dentro do texto, uma verdade que não condiz com o que o próprio texto te mostra. Uma verdade, isso é 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala que não vos movais facilmente, quer por espírito, quer por parábola, quer por qualquer coisa, que o anticristo não vai, a vinda de Cristo não vai ser sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Aquele que vai se opor contra tudo que se chama Deus, ou seja, que vai se opor contra a igreja. Mas para lá, é óbvio, se a igreja for tirada, ele vai se opor contra quem? E é claro o texto, é claro você crer no texto, que Jesus não vai vir sem que manifeste a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Aí lá no verso 8 fala assim, aí vai se manifestar esse Nico, a qual Deus vai aniquilará com o sopro da sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Então a vinda de Cristo só está lá embaixo, depois que o anticristo se manifestar. Então eu prefiro acreditar naquilo óbvio que eu estou lendo. Foi esse um dos motivos que me deixou, por exemplo, Mateus 24. Lá está dividido em 3 temas. Princípio das dores, grande tribulação e fim dos tempos. Aí lá fala na primeira parte, lá fala, haverá rumores de guerras e tal, mas ainda não será o fim, ou seja, não é o fim. Aí depois fala da grande tribulação. Haverá uma grande tribulação como nunca se houve na terra. E se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos, lá fala, por causa dos escolhidos, aqueles dias ser abreviado. Mas aí Deus sempre chamou a igreja de escolhidos, e agora só aqueles escolhidos ali não é Israel. Então fica difícil. Aí o próximo tema que eu quero trazer dentro disso é o seguinte, até hoje eles creem que Israel é diferente de gentios. Isso é gritante. Eu gostaria de chamar um pouquinho da atenção de você, que lá em Romanos capítulo 9, fala algo interessantíssimo. Primeiro ele fala assim, porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são parentes segundo a carne. Agora olha só o verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem todos que é de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são todos os filhos da carne que são filhos de Deus, nem os filhos mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, se você é crente em Jesus, não estou falando de religião não, mas se você é crente em Jesus e você professa a fé e faz a vontade de Deus, você é Israel de Deus. Está falando aqui, nem todos que é da carne é descendente de Israel, mas aqueles que é da promessa. Nós somos a promessa de Deus. Meu Marcelo, não ficou bem claro. Olha lá no capítulo 11, 2 capítulos depois de Romanos,
que fala assim, ó, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, jambuzeiro brabo, fostes enxertado em lugar deles e feito participantes de raiz e da seiva da oliveira. O irmão Marcelo, fostes enxertados em lugar dele, é isso mesmo. Fosse enxertados no lugar de Israel. Nós somos Israel. Mas aqui fala também, ó, vocês também não se gloria não, porque os ramos naturais também podem se converter. Ou seja, poucos lembram que a igreja primitiva teve uma grande igreja de judeus, que é a igreja pastoreada por Pedro. Aí é muito sério isso aqui, irmãos, porque tem muita gente chamando hoje os israelitas de escolhido, sendo que, na verdade, Deus chamou eles de outra coisa. Vamos lá ver? João capítulo 8, no versículo 33, que diz assim, ó, versículo 33, que diz assim, ó, respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão. Isso o povo, os fariseus da época, os que eram da carne mesmo, os judeus legítimos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus estava falando, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus fala, nós somos descendentes de Abraão. Como que você pode ser audacioso falar que nós não é livre, se nós é da descendência de Abraão? Aí lá Jesus fala para ele no verso 40, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha só, vós fazeis as obras de vosso pai. Mas aí, eles não são filhos de Abraão? Quem é o pai deles? Olha o versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ou seja, sabe aqueles judeus lá até hoje que não acreditam em Jesus Cristo, esperam Jesus Cristo até hoje? Pois é, você fica chamando eles de Deus e Deus chama Jesus na época, se tivesse aqui hoje, chamaria eles de filho do diabo. Por quê? Porque se Jesus viesse hoje, eles matavam Jesus de novo, porque eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Então o que acontece? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque não entende que em Efésios 2, Deus fez agora de dois povos um só. Nós somos Israel de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, fala agora não há circuncisão, agora não há incircuncisão, agora não há judeu, não há grego. Você lembra quando Davi foi ter com Golias? Falou assim, ó, quem é esse incircunciso que vem para mim e afrontar o Deus de Israel? Por quê? Porque naquela época tinha uma inimizade. Mas hoje não, agora é um só. E aí tem essa doutrina chamada dispensacionalismo, que é terrível, irmãos. Eles pegam que até a cruz de Cristo é o tempo que Deus tratou com Israel. Depois da cruz de Cristo é o tempo que Deus trata individualmente a igreja. E aí abre uma lacuna no tempo entre a cruz de Cristo e a vinda de Cristo. E aí depois que Jesus vai arrebatar a igreja secreta, aí Deus vai cuidar de terminar a história com Abraão, com Israel. Irmãos, misericórdia, como que pode pensar isso, sendo que a Bíblia toda a vida ela foi sequencial? Ou seja, o Novo Testamento é apenas uma concretização do Velho, é apenas um cumprimento. Porque Deus tratou com o povo no deserto, no tabernáculo, depois tratou com o povo no templo na época do rei Davi, depois o templo foi reconstruído, agora é o Espírito Santo em nós somos a casa. Então, meus amados, é sempre uma sequência. Não tem esse negócio de Deus parar o templo lá na cruz e voltar a tratar com Israel depois. Não existe isso. E o terceiro ponto, não muito sério, muito sério também, que fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que eles pregam que o arrebatamento será secreto. Mas eu nunca li isso na Bíblia, que o arrebatamento será secreto, nunca li em lugar nenhum. Olha só, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eis que todo olho verá.
Então, entra até o primeiro tópico aqui, mas o terceiro tópico não será secreto, não tem esse negócio de secreto, não. E eu estou lendo o básico aqui. Se eu leio isso aqui, qualquer pessoa pode ler e falar, opa, peraí, não é secreto, não. Todo olho verá. Então, que você possa ser abençoado, e esses são os 3 motivos que eu trago aqui hoje. Não os principais, mas tem mais 10 motivos, e cada motivo que eu leio na Bíblia, cada vez reforça a ideia de que a igreja passará e que nós possamos estar atentos e vigilantes. Porque muitos acusam que nós não precisamos estar vigilantes, que já que vocês sabem, não. Nós não sabemos o dia, nós sabemos os tempos. E é para nós saber os tempos e as estações acerca do fim dos tempos. No nome do Senhor, fique com Deus e dá um joinha para nós aí.